Mais um bate-papo aqui descontraído para vocês. E eu vou falar de uma coisa muito séria que aconteceu comigo, assim, durante muitos anos da minha vida, gente. Foram muitos anos mesmo. Talvez em torno de uns 12 anos da minha vida. Talvez dos 18 até os 30 anos. Mais ou menos eu repeti esse padrão. E você aí de casa, mulher, pode ser que esteja repetindo o mesmo padrão. Você tem que parar de pedir ajuda para quem não pode te ajudar ou não quer te ajudar. Tem isso também, às vezes a pessoa não tem interesse em te ajudar, ou às vezes ela também não pode te ajudar. Eu acho que o maior erro da gente é a gente esperar a solução do outro, ou então esperar que o outro ou nos traga a solução, ou nos solucione pra gente, melhor ainda, né? Se ela puder solucionar pra gente, ainda é melhor. E esse é o nosso grande problema. O problema não talvez a situação que você esteja passando, mas talvez é você realmente esperar que o outro venha e arrume tudo para você. E eu fiz isso durante muitos anos da minha vida, mas é muitos anos da minha vida mesmo. Como eu falei para vocês, eu casei aos 18 anos, 17, 18, fui morar com meu esposo, já grávida do meu filho, e eu não fui preparada, gente, eu não fui ensinada a ser mãe, eu não fui ensinada a ser esposa, eu não fiz curso, eu não fiz palestra, eu não tive acompanhamento de igreja, até porque nessa época eu não era, né, eu não frequentava nenhum tipo de igreja, apesar de eu ter nascido católica, mas nessa época eu não frequentava nenhuma igreja, apesar de sempre ter sido cristão, tá? Mas eu não tinha esse apoio, eu não tive esse apoio, eu não tive orientação da minha mãe, até porque eu não fui criada pela minha mãe, eu não tive orientação da minha avó, porque a minha avó também, ai gente, o cenário dela também não era dos melhores, então ela não poderia me ensinar algo que nem ela estava sabendo lidar, nem ela sabia lidar dentro do casamento dela, dentro da família dela. Eu vim para esse casamento, para essa família, totalmente despreparada, totalmente de qualquer jeito. E além disso, para poder piorar essa situação, eu era uma menina, eu tinha 17 anos, eu não tinha maturidade para poder ser esposa, eu não tinha maturidade para poder ser mãe. Eu literalmente aprendi a ser mãe à força, a muito força, sabe? E foi muito sofrido. Foi sofrido para mim, foi sofrido para o meu filho e provavelmente foi sofrido para o meu esposo também. Que para ele também era um mundo novo, para ele também era uma mudança muito drástica. E se eu já era imatura, gente, meu esposo era mais ainda que eu, né? E o meu esposo tinha um cenário bem parecido com o meu. Ele veio de uma família totalmente estruturada, uma família totalmente despreparada ali, são situações ruins, né? E eu estou aqui deixando bem claro que eu não estou aqui para poder julgar nem a minha família nem a do meu esposo. Até porque hoje eu entendi que cada um dá o que recebe. Não tem como eles querer nos ensinar, nos orientar algo que eles também não tiveram. Eles não tiveram, então eles deram o melhor dentro ali da situação e do cenário que eles tinham. E nós somos gratos a isso. Tanto eu sou grata a isso, como meu esposo também é grato por isso que eles me fizeram. E o pouco que eles me fizeram, nossa, assim, foram de grande avalia na minha vida. Até porque eu acho que se eu cheguei ao ser humano que eu sou hoje, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, quem começou essa construção lá de mim foi quem me criou, foi no caso os meus avós. E no caso do meu esposo, a mãe e o padrasto deles. Então, a minha intenção aqui nesse vídeo não é julgar ninguém, pelo contrário. Hoje eu tenho um sentimento de muita gratidão, eu olho com muita gratidão toda a minha história. E eu convido você também, mulher do outro lado, aí, a olhar também a sua história com bastante gratidão, independente qual foi a sua história. E nesse caso, eu vim para essa relação totalmente preparada, então eu passei por muito conflito. Nossa, o início ali dos primeiros anos do meu casamento, os primeiros anos sendo como mãe, foi muito difícil, gente. Foi muito complicado, foi muito difícil, foi desafiador. E cada ano ia passando, ia ficando uma situação pior. E eu fui passando por situações muito difíceis. E uma das situações difíceis que eu passei foi querer carregar a responsabilidade para mim. Como meu esposo, ele tinha algumas atitudes de menino, de moleque, vamos dizer assim, eu comecei a assumir a responsabilidade para mim. Agora conta para mim aí no comentário, mulher, se você também não tá fazendo isso, se você não fez isso durante toda a sua vida, e talvez você tá aí nessa fase da idade, né, que eu estou hoje, talvez nessa fase a partir dos 35, aos 40, 40 e poucos, até 50 anos, ou até acima de 50 anos, você já sentiu o peso. Hoje você provavelmente deve estar sentindo sobrecarregada, né? E é lá daquela mulher lá do início que quis carregar tudo nas costas, que quis dar conta de tudo. Eu passei por isso.
E aí, assim, foi tendo muito conflito, gente, muito conflito. Meu esposo foi fazendo algumas situações que eu me chateava muito e eu queria mudar, eu queria mudar. Enfim, e aí eu me vi numa situação sem saber o que fazer, sem ter ninguém para poder me orientar, sem ter ninguém para poder me ajudar. E sem ter exemplos, como eu informei, eu não tive exemplos, então eu não sabia o que fazer, ele também não sabia, e eu fui atrás de ajuda. E aí eu fui de atrás de ajuda. Aí nessa época, gente, uns anos depois, aí eu já me converti, e aí eu fui atrás de ajuda na igreja, eu fui atrás de ajuda das irmãs, eu fui atrás da ajuda dos pastores, e por muitas vezes eu não tive essa ajuda. E eu não julgo eles, e eu também não tô aqui para poder falar mal deles, não, pelo contrário. Eu entendi, depois de muitos anos tentando que o outro resolvesse a minha vida, tentando que o outro vinsse, trazesse uma solução para mim, que na verdade, o meu maior erro foi querer que o outro vivesse a minha vida, querer que o outro controlasse, direcionasse a minha vida, do meu esposo, dos meus filhos. Depois de anos, a minha chave virou. Depois de anos de me sentir perdida, de me sentir. Muitas vezes eu me sentia injustiçada, às vezes eu me sentia chateada com as outras pessoas, né, que eu pedia ajuda e as pessoas não me ajudavam. E eu não sei se você passou por isso ou se você está vivendo essa situação ainda. Eu sei que eu vivi essa situação e foi muito difícil para mim, foi muito dolorido, porque eu queria uma solução e ninguém tinha essa solução para me dar. Ou às vezes as pessoas literalmente ignoravam. Alguns ignoravam, teve outros que até tentaram me ajudar, né? Eu também tenho que reconhecer isso. Tentaram ali me orientar de alguma forma, tentaram orientar o meu esposo de alguma forma, mas no meu caso, muitas vezes, além deles tentarem me orientar e eu querer, às vezes, seguir ali o que eles estavam me orientando, o meu esposo já era diferente de mim. O meu esposo já não queria essa orientação, ele já não aceitava ser ajudado por ninguém. Todas as vezes que eu marcava, às vezes, alguma reunião com alguém que eu sabia que poderia nos orientar, o meu esposo não ia, sabe? Não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes. Ainda teve essa parte também dele. Mas tudo bem, eu também entendi que essa luta era minha. Não adianta eu querer que o outro caminhe no meu caminho, não adianta eu querer que o outro viva o meu processo. O outro não vai viver o meu processo, o outro não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Eu até costumo dizer que Deus faz a parte deles, né? Ou Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. Deus não vai fazer para mim o que eu tenho que fazer automaticamente, né? Eu também não posso fazer o que Deus tem que fazer. Sabe? Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. E eu queria muito que as pessoas fizessem para mim, eu queria muito que as pessoas fizessem a minha função dentro do meu casamento. Eu queria que eles trouxessem solução como mãe, eu queria que eles me ensinassem a ser mãe, sabe? E eu percebi que não, que na verdade eu que tinha que correr atrás, eu que tinha que aprender. Não esperar que o outro mastigasse para poder engolir. Gente, eu vou falar muito aqui de Deus, eu sou cristã. Porém, mais uma vez, eu vou abrir esse parênteses aqui, eu quero deixar bem claro. Todas as mulheres aqui são bem-vindas, tá? A gente não tá aqui para poder julgar, para dizer o que é certo e o que é errado. Vocês são bem-vindas. A minha preocupação aqui agora é querer ajudar vocês de alguma forma e também ser ajudada. Como eu informei, eu também estou no processo. Eu não sei de tudo também, eu estou aprendendo também com vocês. Por isso que é muito importante vocês compartilhar aí a sua história, compartilhar se você fez alguma coisa diferente para poder mudar essa história. Deixe no seu comentário, que para mim é muito importante também para o meu crescimento. Mas enfim, voltando à minha história. E aí depois de muitos anos eu percebi que na verdade eu tinha que fazer por mim. Era eu que tinha que lutar minhas batalhas. E se eu quisesse, sei lá, crescimento espiritual, era eu que tinha que colocar meu joelhinho no chão e começar a orar. Se eu quisesse que meu esposo mudasse, era eu que tinha que mudar primeiro. Sabe por quê? Porque eu não poderia controlar ele. Não era eu que controlava ele. Não, sabe, eu não queria mais ter essa carga, esse peso de ter que controlar tudo. Sabe? A gente precisa parar de querer controlar tudo. E neste momento eu percebi isso, que eu tinha que me controlar, que eu tinha que me cuidar, que eu tinha que me amar, que eu poderia fazer por mim, que eu era motorista do meu ônibus. Não ao contrário. Eu não poderia dirigir para o meu esposo. Sabe? Eu tinha que deixar ele tomar as próprias decisões, eu tinha que deixar ele andar no próprio caminho, sabe? Mesmo que muitas vezes ele tomasse alguma decisão que me chateasse, mesmo que muitas vezes ele fosse para um caminho que eu não queria que ele fosse.
que tivesse consequências. Entende? Então, assim, talvez o que está faltando você, mulher do outro lado, é você realmente abrir mão disso, é você realmente deixar ele tomar as decisões dele. E aí, mas você está dizendo para mim que eu tenho que aceitar tudo? Jamais. Eu estou dizendo para você que aí cabe a você auto se avaliar, né, e verificar se isso realmente compensa, se esse preço que você está pagando compensa, né? Se é isso mesmo que você quer viver nos próximos 1 ano, 5 anos, 10 anos, se é isso que você quer aguentar, ou se você quer seguir um novo caminho, você tem todo o direito de seguir um novo caminho, você tem todo o direito de trazer leveza para sua vida. Se você quer trazer leveza e às vezes o outro não quer, é um direito do outro. A gente não pode obrigar o outro a fazer tudo que a gente quer. E outra coisa também que eu confundia muito, muito, era o seguinte: eu queria muitas vezes ser mãe do meu esposo. Eu não sou mãe dele, eu sou esposa dele. E esposa, gente, não dá ordem. Esposa não manda. Esposa, sabe? Filho a gente dá ordem. Filho obedece, né? Filho quando é pequeno também, porque depois que fica adulto, aí também é o mesmo processo. Tem que deixar ele caminhar a jornada dele. Deixa ele caminhar a jornada dele. Eu acho que a mulher, ela precisa estar ali para poder orientar, para poder, às vezes, dar a opinião dela, porque a gente tem um olhar diferente, a gente vê os detalhes, né? Mas cabe ao homem a querer ou não seguir a nossa jornada, que cabe ao homem querer ou não seguir a nossa sugestão. E caso ele não siga a sugestão e dê ruim, se for algo que prejudica a sua família, aí você precisa avaliar se realmente vale a pena, avaliar se é isso mesmo que você quer. Se você quer passar a vida inteira controlando uma pessoa, se você quer passar a vida inteira nesse cansaço, carregando tudo nas costas. Talvez vai chegar a esse ponto de você ter que avaliar. Vai chegar a esse ponto de você ter que ver se compensa ou não. Quero deixar bem claro, abrindo mais um parênteses, não estou dizendo aqui que você tem que separar ou divorciar. Não é isso. Até porque não cabe a mim essa orientação. Cabe a você, é a sua vida, é a sua história. É você que tem que avaliar e verificar se não compensa. Eu vou ficar mais uns 10, 20 anos, sabe? Vou terminar minha jornada. Não, não compensa. Eu quero seguir um caminho mais leve. Eu vivo, gente, essa situação. Sabe, hoje em dia eu não obrigo mais o meu esposo, gente, minha nariz tá coçando, é a rinite. Eu não obrigo mais o meu esposo a seguir o meu caminho. Eu não obrigo mais o meu esposo a ler os meus livros. Antigamente eu comprava livro, eu queria que ele lesse. Porque eu percebi que eu estava sendo. Como é que eu vou falar? Tem até um professor que fala muito. É como se eu estivesse machucando ele de alguma forma, sabe? É uma falta de respeito muito grande. Então hoje, se ele quiser vir para o meu caminho, ele será bem-vindo. Se ele quiser seguir o que eu estou fazendo, ele será bem-vindo. Mas caso ele também não queira, tá tudo bem. Vai chegar um ponto que eu também vou ter que me avaliar. Será que é isso que eu quero? Será que eu consigo, sabe? É isso? Isso está me fazendo feliz? Está me trazendo leveza? Ou não? Não, isso não faz mais sentido para mim. Isso para mim não dá mais. E cada um vai colher a consequência do que plantou. Então, tem esse entendimento hoje. A sua luta é a sua luta. Você pode sim, claro, você pode sim aprender, você pode buscar orientação. Hoje em dia, a gente vive uma geração tão maravilhosa, uma geração de conhecimento. Eu costumo dizer que o conhecimento está nas nossas mãos, sabe? Inclusive, eu aqui repartindo meu conhecimento com vocês. Uns anos atrás, isso não era possível, né? Na época que eu iniciei a minha vida ali, isso não era tão possível. A informação não estava tão às nossas mãos assim. A gente não tinha tanto acesso à internet. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo tem um celularzinho na mão, todo mundo tem internet. Mesmo se você não tiver internet, você sempre tem um local que tem internet para você poder ali usar. Então, assim, você pode sim buscar orientação, às vezes, de um especialista, buscar orientação de alguém que viveu a mesma, né, uma situação parecida com a sua. Você pode. Você pode e deve buscar. Às vezes fazer um curso, às vezes ler um livro, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Você deve se preparar melhor como mãe, como esposa, como ser humano, como mulher. Mas o que você não pode é achar que só orientação é o suficiente ou achar que a outra pessoa ali que está te dando a orientação vai fazer por você. Orientação não é a solução, gente, não é. Conhecimento não é a solução. A solução é conhecimento e prática. E quem tem que praticar? Você. É a autoprática, né? Não sei nem se existe essa palavra. Mas é você que tem que praticar. É você que tem que colocar em ação. Porque você buscar conhecimento e você não colocar em ação, não vai solucionar. Vai passar 10, 20, 30, 40 anos. Daqui a pouco a gente já está idoso, vivendo as mesmas coisas.
Então a gente precisa entender que quem dirige o ônibus da sua vida é você. Quem escreve o seu livro é você, sabe? É o seu amigo, a sua mãe, a sua tia, aquela pessoa que você confia, o pastor da sua igreja, não importa se, sabe, o padre da sua igreja, não sei, o líder espiritual aí da sua religião, entendeu? Não importa quem seja, ele não vai controlar e não vai viver a sua vida. E tá tudo bem. Até porque ele tem a vida dele lá para ele poder controlar e viver. Ele pode até te orientar, ele pode até te dar uma luz no fim do túnel. Só para poder finalizar e concluir, eu entendi depois de muitos anos, isso já beirando ali, né, depois dos 30 aos 40 anos, que eu não tinha poder para poder mudar o meu esposo. Eu não podia mudar os meus filhos. Eu não poderia mudar os meus vizinhos, os meus amigos, as pessoas que eu convivia. O que eu posso mudar, o que eu posso controlar é a minha postura. A minha postura. O que eu posso controlar é a minha vida. Então, eu convido a você aí que está do outro lado para viver esse autoconhecimento, para poder viver essa história aí da sua vida. Escreva a sua história a partir de hoje. Seja o autor da sua vida. Não espere que o outro ressalte a sua vida. Quem vai fazer isso é você. Você é a pessoa mais importante para a sua mudança. Você é a pessoa mais importante. E você sabe qual é o mais bacana? Tem uma consequência muito boa. Geralmente, às vezes, né? Não é sempre, até porque mudança a pessoa tem que querer. Mas geralmente, quando você muda, você atinge todo o resto. E provavelmente, quem está ao seu redor, quem convive com você, provavelmente a pessoa também ela vai começar a mudar. Sabe? Ela vai ver que você tá diferente e aí sim você vai atingir a outra pessoa de maneira bem natural, sem você forçar, se assim for, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser.